Olá pessoal, eu sou a B, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal Eu Preciso Te Contar. É provável que apenas 25% das pessoas que estão assistindo esse vídeo de fato assistam até o final. As pessoas ou desistem nos primeiros 15 segundos ou então na metade do vídeo e pouquíssimos mesmo seguem até o final. E eu achei interessante essas estatísticas porque elas têm um pouquinho a ver com uma parábola que Jesus nos contou, que é a parábola do semeador. Basicamente, nessa parábola, Jesus conta que um semeador saiu para semear e no caminho essas sementes caíram em 4 lugares diferentes. O primeiro lugar foi à beira do caminho, e a parábola diz que logo vieram as aves do céu e comeram essas sementes. Jesus depois explica que isso significa que é aquela palavra de Deus que caiu no coração de alguém, mas que logo veio Satanás e tirou a palavra do coração dela. Ela não teve nem tempo de germinar. Se você seguiu até aqui nesse vídeo, provavelmente esse não é o teu caso. O segundo lugar onde essas sementes caíram foi sobre as pedras, onde havia um pouco de terra. Logo elas germinaram e criaram algumas raízes, mas bem pouco profundas. Então, por causa disso, logo veio o sol quente e essas plantas morreram. Então, Jesus faz uma comparação dizendo que esse lugar é como aquela pessoa que recebeu a palavra de Deus com alegria no seu coração, mas justamente porque tem poucas raízes, a palavra de Deus não conseguiu avançar, não conseguiu se desenvolver. E logo, nas primeiras dificuldades que essa pessoa enfrentou, essa palavra morreu no seu coração. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, você está recebendo essa palavra com alegria no seu coração, você precisa cuidar para que você possa permitir que essas sementes criem raízes em você, para que então as primeiras dificuldades que você enfrentar não sejam capazes de fazer com que essa palavra de Deus que está sendo plantada no seu coração não venha a morrer. O terceiro lugar é entre espinhos. Então a palavra diz que aquela semente germinou, ela cresceu, mas por causa dos espinhos ela não gerou frutos. Ela estava bem próxima de prosperar, mas não conseguiu. Jesus então explica que esses espinhos são as coisas desse mundo. Se você tem ouvido a palavra de Deus e tem permitido que essa semente cresça no seu coração, você precisa cuidar para que as preocupações desse mundo, ou até mesmo as alegrias, as coisas que o mundo pode oferecer, mas que a gente sabe que são passageiras, não sufoquem a palavra de Deus no seu coração. Coloque seu foco, seus olhos nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Por fim, então, a gente chega na boa terra, que é onde aquela semente, a palavra de Deus, vai ser recebida, vai ser ouvida e gerar frutos. Aqui estão, então, aqueles 25% que eu falei no começo desse vídeo. Perceba que a diferença entre o quarto lugar, que é a boa terra, e aquela semente que caiu entre os espinhos, é que a última, que caiu em boa terra, ela produziu frutos. E aquela que caiu entre espinhos, embora tenha crescido, tivesse raízes, não produziu seus frutos. Dar frutos é a chave, portanto. Quando a gente entende, compreende a palavra de Deus e aplica no nosso coração, gerar frutos é algo automático, que vem sem nenhum peso, sem nenhum esforço na nossa vida. Isso significa que a palavra de Deus, necessariamente, ela gera transformação no nosso coração. Esse gerar frutos é também uma transformação, que é vista por todas as pessoas que estão à nossa volta. Eu quero agora confessar para vocês que por muitos e muitos anos, por mais que eu recebesse a palavra de Deus no meu coração com alegria, eu permitisse que ela crescesse em mim, eu não gerava frutos. Isso me incomodava bastante porque eu sabia que alguma coisa estava errada. Eu precisava entender o que era isso, para que eu pudesse mudar e buscar a Deus e que gerar frutos fosse uma coisa automática na minha vida. Mas como que foi então que eu mudei isso na minha vida? Foi quando eu de fato percebi e tive consciência de que o meu foco estava nas coisas aqui da terra e não nas coisas do céu. E quando eu tive essa perspectiva, esse entendimento no meu coração, eu comecei a focar muito mais na minha vida espiritual, naquilo que eu sabia que Deus esperava de mim, nessa busca diária pelo relacionamento verdadeiro com Deus. E foi incrível porque a partir disso os frutos começaram simplesmente a vir. Eu não fazia nenhum tipo de esforço para compartilhar com alguém sobre o amor de Deus. Isso era natural porque está dentro de mim, é o que eu tenho vivido. E agora eu quero deixar então uma pergunta para você. Quem é você na parábola do semeador? Você já é a boa terra? Já tem produzido frutos? Se ainda não, eu quero te encorajar a mudar isso na sua vida, assim como eu fiz alguns anos atrás na minha vida. Então comece hoje, busque esse relacionamento de verdade com Deus, viva todos os dias em contato com Ele, em contato com a palavra, lendo a Bíblia, conversando com Deus, e você vai perceber que a sua vida vai começar a mudar. É um processo lento, assim como o crescimento de uma planta, assim como a geração de um fruto. Não é da noite pro dia, isso é um processo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve, vai, não custa nada mesmo. Também tem o meu Instagram, a B Precisa Te Contar. Me segue lá e a gente se vê no próximo episódio, porque eu preciso te contar.